Minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Meus irmãos, o nosso tema da semana é esse tema, né? O pecado, a cruz de Jesus nos liberta do pecado. Ontem, no Mais de Deus, foi bênção de Deus. A gente teve ali um tempo aprazível, né? Não só pelo ar-condicionado, mas pelos louvores. A gente teve uma presença ali muito boa. Se junte a nós. Na próxima quarta-feira, se você pode estar lá conosco, coloque esse propósito. Pegue mais de Deus para a sua vida. Então a gente ontem falou sobre esse texto aqui, do verso 20 ao verso 23, mas aqui no verso 22, sobretudo, vai trazer uma verdade espiritual. Nós éramos, o verso 20 vai dizer, éramos escravos do pecado. A gente era humilhado pelo pecado e nós vimos ali que o pecado é um senhor terrível, é o pior senhor para se estar como escravo, porque ele produz morte, vergonha, morte física, morte emocional e morte eterna. Mas o verso 22 aqui de Romanos 6 vai dizer que o Senhor nos libertou. Mas nós vimos lá que uma vez libertos do pecado, e agora o que nós vamos fazer? Falei até sobre... Essa é a questão, a gente muitas vezes ganha muitas vidas na igreja, mas e manter essas vidas? E manter essas pessoas longe do poder do pecado? Sabe como a gente vai ficar longe do pecado? Verso 22 vai dizer, libertados do pecado, somos transformados em servos de Deus para frutificar para Deus. Nos tornamos livres do pecado e passamos a servir a Deus. Não tem como você viver sozinho, no sentido de que nós não conseguimos mais vivermos a nossa liberdade sozinho. Se a gente não servir a Deus, a gente vai servir outras coisas, vamos voltar ao pecado. Então, por isso é fundamental que você sirva a Deus, se veja como agora servo, aquele que pertence a Deus, porque Deus é o Senhor, e Ele é um Senhor bondoso, é um Senhor que, como nós vimos lá, o seu jugo e o seu fardo são suaves e leves, e Ele nos dá dignidade, Ele cuida de nós ao ponto de nos tornar seus filhos e filhas, herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo Jesus. Servir ao Senhor é a solução para que a gente não vire novamente escravo do pecado. Então, servir ao Senhor é o caminho para a superação dos maiores males da nossa vida, como também é o caminho da bênção. Ser servo do Senhor e ser reconhecido dessa forma é algo que deve nos enaltecer, não é? Deve nos trazer alegria. Eu sou servo do Senhor, nós somos servos do Senhor. E o Senhor nos tornou propriedade dele, justamente para que a gente possa ser uma geração eleita, um sacerdócio real. E a gente possa anunciar as grandezas, porque ele nos libertou, como vai dizer Colossenses 1,13, do império das trevas, né? Essa escravidão do pecado, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados, e agora nós podemos viver. Ele nos comprou com um preço, né? Ele vai dizer lá, Paulo vai dizer aos Coríntios, por alto preço, ele nos compra, nos torna sua propriedade para nos libertar. Então, meu irmão e minha irmã, sirva ao Senhor. Como você tem servido ao Senhor? Firme, se firme como servo e serva de Deus. Porque dessa forma, como diz o texto, você vai
frutificar para Deus, você vai crescer em santificação. Certamente isso vai te dar crescimento espiritual e vai te levar a viver as bênçãos de Deus. Ore também pela sua família, para que a sua família sirva ao Senhor. Que a sua fé seja a fé de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.